O acaso e o controle sempre foram muito importantes na hora de se consolidar uma estrutura e um ritmo na história do cinema. O acaso nada mais é do que tudo aquilo que aparece em cena e que não foi previamente ensaiado, ou seja, controlado. O mundo, a natureza, surge ao acaso à frente da câmera. E essas coisas aparecem e muitas vezes não podem ser controladas. O cinema, em seu início, buscava ao máximo tentar controlar esse acaso e criar um cinema mais perfeito, onde o controle gera toda a encenação que se coloca pra gente. É o tal do cinema clássico, que buscava controlar esse acaso, deixar que esse acaso sumisse de cena, reduzir ao máximo o acaso, para gerar tudo aquilo que na verdade se propõe através de um controle. Contudo, com o passar dos anos, alguns autores começaram a perceber ser fundamental a capacidade de se gerar uma dialética entre o acaso e o controle. Nem mesmo a galera do cinema clássico foi capaz de controlar ao máximo, controlar no todo o acaso. Mas eles tentavam. Agora, uma galera começa a perceber que o acaso pode ser utilizado em termos narrativos. Uma dessas pessoas é justamente Agnès Varda, que em sua composição, sobretudo nos seus documentários, promove essa dialética entre acaso e controle. Repare, em um dos seus filmes chamados La Opera Mouffe, a Agnès Varda ela estabelece uma dialética entre cenas puramente ensaiadas e outras que são dinamicamente ao vivo, diretas. Ela estabelece essa dialética entre cenas em que a gente claramente percebe que o que acontece em nossa frente é o acaso. São pessoas que caminham pela rua, enquanto em outras ela estabelece justamente essa ideia de algo puramente ensaiado, o controle. Nesse filme, nesse curta-metragem da Agnès Varda, na verdade o que ela está propondo para a gente é uma estrutura, um ritmo para o seu filme que se dá justamente da síntese entre o controle e o acaso. Ela promove, na verdade, uma síntese entre esses dois elementos diretamente expostos em cena. Ela não coloca pra gente isso de uma maneira ensaiada num âmbito geral, ou seja, onde ela em plano estabelece essa dialética, esse controle ou esse acaso. Na verdade, ela coloca esses dois elementos, acaso e controle, em defrontação, em combate entre si. E o ritmo se propõe justamente desse embate que se propõe. Mas não só em La Opera Mouffe ela vai fazer essa dialética. Vocês podem perceber, por exemplo, também no outro curta documentário da Agnès Varda, Os Panteras Negras, que ela propõe cenas que são puramente colocadas ao acaso. Ela não tem controle sobre a ação dos seus personagens no geral. Um líder fazendo o seu discurso, por exemplo, isso vem ao acaso. Ela não estabeleceu previamente o diálogo que seria colocado, o discurso que ele iria fazer, os movimentos que ele iria tomar. Nada disso é controlado. Tudo é o acaso. Mas, contudo, o seu posicionamento de câmera provoca uma dinamização pelo controle. A Agnès Varda, nesse momento, promove um controle do acaso. Numa simples posição da câmera, em que ela coloca em primeiríssimo plano um dos revolucionários e ao fundo, em segundo plano, o líder discursando. O seu posicionamento da câmera, puramente cinematográfico, promove um controle do acaso. Veja, quando ela faz isso, ela não exclui o acaso. O acaso está ali, ainda temos a percepção de que aquilo ali parte de um acaso, de uma cena ao vivo, de uma cena documental. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos, nós nos tiramos de uma passividade e nos colocamos em ação, no momento em que nós vemos em primeiríssimo plano esse revolucionário. Isso também acontece, por exemplo, em As Praias de Agnes, onde, nas cenas iniciais, ela controla a ação das ondas
pelos espelhos. Mas veja bem, os espelhos eles não vão controlar por inteiro a lógica pela qual as ondas se colocam. Agnes Varda não tem a capacidade de controlar a movimentação das próprias ondas. As ondas se movimentam ao acaso. Mas os espelhos, a forma como ela posiciona as suas câmeras, tudo isso promove um controle aparente desse acaso. Acaso e controle movimentam a lógica do ritmo cinematográfico.